está conectado ao podcast Toque de Valéria. Aqui você encontra dicas imperdíveis de saúde, viagens, entrevistas exclusivas, tendência de moda e muito mais. Não perca nenhum episódio. Acompanhe e descubra o mundo de novidades e bem-estar. O seu podcast favorito. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um programa Toque de Valéria. Hoje nós temos um convidado muito especial, tá? Ele é escritor, reprogramador mental. O nome dele é Tony Mada. E ele vai se apresentar, ele vai contar um pouquinho da história dele. Ele teve uma transição de carreira e ninguém melhor para falar, né, sobre isso, que ele é uma inspiração para nós, tá? Então, assim, Tony, se apresente e fale um pouquinho de você, a cidade que você nasceu, se apresente aí para o público. É um prazer, Valéria, estar aqui no seu podcast, que é campeão de audiência. Muito obrigada. Um prazer é meu recebê-lo. Eu sou o Tony Mada, escritor e reprogramador mental. Eu era taxista antes da pandemia. Quando eu era taxista, muitos passageiros falavam para mim: por que você não escreve um livro? Mas como escrever um livro se eu não sabia o caminho das pedras para ser escritor? E foram vários passageiros que falavam isso ao longo dos meus 15 anos de táxi. Aí veio a pandemia. A pandemia mudou a minha vida. Eu acabei tendo uma paixão virtual por uma pessoa que eu não conhecia. Tudo começou em um grupo de WhatsApp. E daí o negócio se inflamou, todo mundo em lockdown. E eu me vi envolto a uma paixão avassaladora. E daí para frente, a minha vida começou a mudar de forma exponencial. Então, assim, nos bastidores, nós conversando, o Tony me contou que a inspiração toda nasceu meio que junto ali em escrever o livro, nessa paixão após os 40. Compartilhe conosco, você ainda está com essa pessoa que você se apaixonou? Como foi isso, essa sensação de se apaixonar depois dos 40 anos? Conta pra gente. Pois é, menina, eu sempre fui um romântico apaixonado. Eu vivi muitas paixões na minha vida. Eu jamais imaginei viver a maior paixão após os 40 e durante a pandemia. Enquanto o mundo respirava cônjuge de aparelhos, eu estava apaixonado. No começo dos meus sentimentos, eu achei que eu estava ficando louco. Mas depois eu vi que era algo muito forte, que eu tinha que falar para a pessoa, né? Me custou um bloqueio, né? De falar que estava apaixonado. Mas, enfim, a paixão após os 40 é algo 4.0. É muito poderoso, porque você é uma pessoa madura e você consegue potencializar todos os seus sentimentos que você viveu na adolescência, na fase adulta. Foi aí que nasceu a reprogramação mental? Explica, porque assim, para mim é um pouco, né? Explica para nós isso aí, essa questão da reprogramação mental, 4.0, como é que é? Porque você começou a estudar, né? Como é que foi? Pois é, durante a pandemia, eu me vi envolto a essa paixão. Certo. E essa pessoa, ela tinha um conhecimento de inteligência emocional. Como naquela época a gente estava vivendo lockdown, não podia sair para canto nenhum, ela comprou um curso de um determinado coach e passava algumas partes daquele curso de inteligência emocional para mim. E eu, no começo, eu estava irredutível, porque eu não botava fé nessas coisas. Só que, um determinado dia, no meio daquele curso, aquele determinado coach falou algo que impactou a minha vida, porque eu tinha muito problema com os meus pais. Eu fui uma criança que sofri muito bullying, eu era extremamente inseguro, eu era extremamente vergonhoso. E quando aquele coach falou algo, teve uma virada de chave na minha mentalidade. E daí em diante, eu falei, é isso que eu estou procurando. Ou seja, o que você está procurando também está à sua procura. É lei da atração, isso. E dali em diante, eu passei a me debruçar nos estudos, não só de inteligência emocional, mas como de reprogramação mental, paradigmas, que é o que rege a nossa vida na infância,
A nossa infância é regida por um paradigma. O que é um paradigma? Explica para nós. Paradigma é um conjunto de hábitos que foi instalado no seu subconsciente. Infelizmente, a maioria desses paradigmas são ruins. Ou seja, você só vai ver os danos que ele causou na fase adulta. Na verdade, os paradigmas, você me corrige se eu estiver errada, são costumes que você pega lá na infância e não consegue... Exatamente. Fica no seu subconsciente e você começa a repetir. Exatamente. Seu pai fez, sua mãe fez. Tudo de bom e tudo de ruim você vai repetir na fase adulta. Isso. E isso rege praticamente 95% das pessoas, só que as pessoas não percebem, não percebem porque está no piloto automático. E, inclusive, eu já peguei situações que falam assim, nossa, nunca vou fazer isso que a minha mãe fez ou que o meu pai fez, jamais, quando vê tá fazendo. Exatamente, porque é inconsciente. E aí entra a questão, né, da reprogramação mental, que você falou. O grande Carl Jung, que foi um dos maiores psicólogos do começo do século XX, ele fala uma frase poderosa. Ele fala assim, quanto você for dirigido pelo inconsciente, tudo que acontecer na sua vida, você vai chamar de destino. No meu livro, eu falo uma frase que é do grande Neville Goddard. Ele fala assim, o pior defeito das pessoas é a fraqueza de atenção e a pobreza de imaginação. O que é a fraqueza de atenção? Está acontecendo coisa a todo momento, mas você está no piloto automático, inconsciente, e enquanto você não despertar para mudança de mentalidade, você vai seguir no piloto automático, fazendo tudo o que seus pais fizeram, sendo ruim, sendo bom. E o pior, não é só isso. Eu tenho marcado em casa os 10 programadores que controlam uma criança e, posteriormente, o adulto. Pais, professores, padres, pastores, PlayStation, propaganda, enfim. É uma avalanche de programação que a criança sofre na fase de infância. E eu reitero, infelizmente, a maioria das programações são nocivas. E o impacto disso você só vai saber na fase adulta. Isso acontece muito. E, infelizmente, não é todo mundo, né, que tá vendo, pessoal? E você atende nessa questão de reprogramação mental ou não? Na verdade, atendimento físico, não. O meu atendimento é nas redes sociais. Eu gravo vídeo direto falando, a gente chama de pílulas, falando acerca desses assuntos que estão relacionados. Por exemplo, vozes na cabeça. Eu gravei uma série no mês passado falando das vozes na cabeça. Vozes na cabeça acontece direto, mas a pessoa está no piloto automático e não percebe. Como se fossem duas pessoas conversando dentro da sua cabeça. E esse tipo de conversa, ela fica o tempo inteiro e as pessoas inconscientes dessa conversa, achando que aqueles pensamentos é a pessoa. Mas aquele pensamento que fica na sua cabeça, ele não te define. Mas, infelizmente, por falta de conhecimento, a pessoa acha que aquela crença limitante, que aquela necessidade de aprovação é ela. E não é ela. É um pensamento oriundo das vozes na cabeça e, posteriormente, vindo de um paradigma. E nessa questão, desde que você começou a estudar isso aí, entrar, né, para esse mundo da inteligência emocional, assim, o que mais impactou na sua vida, você falou que foram várias coisas, mas você fala assim, aquele gancho, aquela coisa que mais fala assim, Valéria, isso fez toda a diferença para mim. Sim, foi a descoberta desses paradigmas que eu tinha. Foi o paradigma. Foi o paradigma. Foi a chave. Então. Foi a chave. Inclusive, depois eu estudei muito com o pai dos paradigmas. Sabe quem é o pai dos paradigmas? Quem? Infelizmente, nos deixou em 2022 o saudoso Bob Proctor, um canadense. Ele começou a estudar paradigmas, ele tinha 26 anos e ele faleceu aí com quase 90 anos. É o homem que mais definiu bem os paradigmas, como os paradigmas dominam as pessoas. E quando eu descobri
que a minha vida estava travada na pandemia, através de uma paixão avassaladora. Quem imaginava, Valéria, que uma paixão virtual traria um recheio tão poderoso que mudaria a minha vida? Para somar, né? Para somar, porque pode mudar, tanto para, né, destruir quanto para somar. Né? Tá vendo? Em plena pandemia, aconteceu algo aí, pessoal, tá vendo? Uma história boa, tá vendo? Tanta gente falando que na pandemia aconteceram coisas ruins, para você foi uma coisa boa, então. Que legal, né? É verdade, Valéria. Os chineses falam isso, que crise... Ó, um brinde. Vamos brindar aqui, ó, o livro Quarentena da Paixão. Vamos brindar aqui, ó. Produção, foca aqui, ó. Quarentena da Paixão. Depois eu vou querer o livro, que ele trouxe um livro para mim. Pois é, os chineses falam que crise é perigo ou oportunidade. E a pandemia foi isso. Crise, mortandade por um lado, perca, dores, mas muita coisa boa aconteceu na pandemia. Só que as pessoas, oriundo de um paradigma, só foca na coisa ruim, não foca na coisa boa. Mas você sabe que na minha vida também, tudo que aconteceu de ruim, eu consegui transformar em algo bom. Você sabia? Tudo. É incrível, tudo. E eu sempre consigo visualizar coisas boas. Isso é inteligência emocional. Tem pessoas que praticam, mas não sabem que pratica. Tudo que aconteceu de ruim, eu sempre consegui sugar coisa boa. Algo, sabe? Falei, aconteceu isso, mas eu consegui pegar isso aqui bom, entendeu? Isso é importante, né? E aí eu vou te perguntar uma coisa. Quando estava na pandemia, você falou que trabalhava de taxista, né? E você trabalhava normal? Como é que era? Porque não podia sair ninguém de casa, né? Então, eu parei justamente no lockdown, que o lockdown veio dia 20 de março de 2020. Aí você ficou em casa? Eu fiquei em casa desolado, com falta de ar. Eu achei que eu estava com Covid. Eu cheguei no Hospital São Paulo, achando que eu estava com Covid. Mas era ansiedade, temendo como que eu ia pagar meu aluguel, como que eu ia pagar a pensão, Entendo. como que eu ia sobreviver. E foi nesse momento de falta de ar, preso em casa no lockdown imposto pelas autoridades, que eu comecei a stalkear grupos de WhatsApp. E eu me deparei com essa personagem que estava em outro estado, e eu aqui em São Paulo, e a gente começou a conversar. Conversa fria, sem nenhuma perspectiva do que ia chegar onde chegou. E um dado momento, a gente vivia naquela época uma polarização política, oriundo de ideologia política, Bolsonaro e Lula. Ai, meu Deus. Menina, teve uma guerra entre eu e essa pessoa, oriundo de ideologia política. Ela era esquerda e eu era direita. E o pau quebrava. Pau quebrava até de madrugada por conta dessas questões ideológicas políticas. E foi aí que eu comecei a sentir uma coisa estranha por aquela garota. Foi aonde eu falei, não, eu devo estar ficando louco. Como é que pode o mundo respirando com a ajuda de aparelhos e o cabra aqui apaixonado? Como eu disse para você no começo, que eu sempre fui um eterno apaixonado, eu conheço paixão. Eu conheço. E aquele sentimento por aquela garota não me deixava dormir, né? Brigas ideológicas, até que eu resolvi me declarar para ela. Quando eu declarei, ela me bloqueou. Bloqueou. O famoso bloqueou. Ai, agora eu quero saber o resto. Bloqueou. Se declarou, bloqueou. Continua. Vamos lá. Pois é, Valéria. Mas eu, como um bom eterno apaixonado, tinha carta na manga. Tratei de fazer um verso e esse verso foi a chave que fez ela desbloquear. Inclusive, no meu livro, Quarentena da Paixão, tá cheio de versos. Além de ser escritor, eu também sou poeta. E eu não sabia. Aqui tem tantos versos de amor nesse livro que fomentam essa paixão avassaladora que eu vivi. E aonde que está disponível o livro? O livro está na minha loja virtual,
E dentro da minha loja virtual tem a parceria com a Hotmart. Pode-se comprar em e-book e pode-se comprar físico. Físico é comigo, pelo meu WhatsApp, né? E pelo Instagram também está disponível na bio. Exatamente. Seu Instagram é Tony Mada. Isso. Mada Tony com Y. Isso, né? @madatone com Y. Tá. Vamos lá. Te bloqueou, você foi lá, fez um monte de verso. Vamos lá, pessoal. Como é que faz para desbloquear? O Tony vai contar pra gente. Se você declarou alguém, fez declaração, a pessoa te bloqueou, o Tony vai contar o que ele fez para desbloquear. Conta aí, Tony. Eu vou contar um dos versos que desbloqueia. Eu disse assim para ela, escrevi por e-mail, porque eu estava bloqueado no WhatsApp. Aí eu soltei no e-mail dela esse seguinte verso. Dessa vez, você vai ver que eu não vou te procurar. Vai doer demais em mim, mas preciso te evitar. Eu usei o próprio bloqueio dela contra ela. Ou seja, ela provou do próprio veneno. Porque ela achou que eu ia ficar só o pó da rabiola. Aí eu falei, não, se ela bloqueou, daqui acabou. Só que ela voltou. E quando ela voltou, Valéria, voltou feminina, doce. Era como se eu tivesse ela nos meus braços. E essa paixão, daí em diante, virou assim, 4.0. O que é esse bendito 4.0? Gente, traduz para mim. 4.0 é algo muito poderoso, né? Tá, explica aí para mim e para o público. É algo que chega à quinta potência de sentimento, né? Eu tenho certeza que os ouvintes, né, sabem o que é 4.0. A gente usa esse termo em alguns carros, né? Que tem sim, alguns carros, os torques de carro, é usado esse 4.0. Então é algo turbo, é algo poderoso, é algo diferenciado, é algo plus. Isso na questão de inteligência emocional, né? Exatamente, né? É, como desbloquear. O segredo do Tony. É isso aí, Tony. E você tá com ela ainda, né? Já há quanto tempo vocês estão juntos? Essa pergunta vale $1 milhão. Você não Valéria. vai falar? Não vou falar. Vai ter que ler o livro. Não vai falar. Para saber que pé que tá o romance. Ele não vai falar. Tá vendo? Nem o nome, né? Pelo jeito, nem o nome. Nem o nome. Ah lá, essa paixão ele não vai falar o nome, não vai falar quanto tempo. O que ele tinha que falar, ele já falou. Se tá junto, você vai falar, né? Tudo no livro. Porque aí, senão, aí perde a graça. É o final do livro. Se contar o final do filme, Valéria, perdeu a graça. Ixi, pessoal, ele não vai falar. Eu vim toda ansiosa fazer a entrevista. Eu pensei que ele ia contar que ele deu um puta do spoiler, né? Nos bastidores. Eu falei, né? Então você não vai contar. Vai ter que ler o livro para saber esse recheio. Ah, então tá, né? Então, aí, pessoal, é lá no Hotmart, vocês encontram o livro no Instagram dele, tá? Que é Madatone com Y. Vai lá na bio, tá bom? E é isso. E o que você tem alguma mensagem para passar para o público, assim? Bom, de superação. Você já falou que foi a superação, né? Que você ainda trabalha de taxista hoje? Ou não? Hoje você trabalha com o quê, Tony? Hoje eu sou escritor, eu produzo conteúdos, né, nas redes sociais. As redes sociais estão cheio de inteligência emocional, sobre paradigma, sobre vozes na cabeça. Quem maratonar as minhas redes sociais, Instagram, YouTube, eu dei uma olhadinha, Kawaii. Eu entrei. Kawaii, o TikTok, está recheado de informações que pode mudar a sua vida, como mudou a minha. Se o ouvinte percorrer o caminho que eu percorri, é impossível não ter a sua vida transformada. É isso. Eu era uma pessoa muito escassa. Eu tive empresa há 20 anos atrás e eu perdi tudo. Empresa do quê, Tony? Eu tive empresa de lustres. Ah, entendi. Lustre, naquela época que o lustre usava 3, 4 lâmpadas incandescentes. Né? Lembra do apagão do ano 2000? Eu perdi tudo. Tudo que eu empreendia, eu perdia de alguma forma
por conta da minha mentalidade não estar ajustada. Tem a questão da escassez também, né? Mentalidade de escassez. Exatamente. Tem tudo isso, né? Eu era muito escasso, eu era uma pessoa que reclamava muito, eu era uma pessoa ingrata. Tem essa questão também, né? Eu acho que a gente não pode ser ingrato, não pode ficar reclamando. Eu acho que eu acordei, né? Tô grato. Eu acordei, Deus Com permitiu, certeza. né? Assim como tem pessoas como você que pratica inteligência emocional sem saber que é inteligência emocional, tem outros que praticam desinteligência emocional sem saber e não sabe por que a sua vida é um fracasso. Porque você atrai mais do mesmo. Se você reclama, Valéria, você vai atrair só coisa negativa para sua vida. Se você agradece pelo que você tem e para de cobrar a Deus, o universo, pelo que você não tem, o que você precisa vem de bônus, sem esforço algum. Se as pessoas soubessem, Valéria, o poder da gratidão, eles não pediriam mais nada. Cessariam a reclamação e veria milagres acontecer todo santo dia. Eu vi isso na minha vida. Eu concordo. Concordo plenamente. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas, né, que perdem muito tempo olhando a grama do vizinho, né? E aí esquece que a sua grama também tá verde, de alguma forma. Não é? Exatamente. É mais fácil você procurar o que está errado fora e olhar dentro de si. Ninguém olha. Dentro das pessoas está os problemas e está a solução. Quando eu descobri isso, a minha cabeça explodiu. Dentro de você está a solução e está os problemas. Só que eu procuro externo. E a procura externa, ela é vã, ela é frustradora. Quando você... Vou citar mais uma vez o grande doutor Carl Jung. Quem olha para dentro, desperta. Quem olha para fora, sonha. Só sonha. Sonha. Quem olha para dentro, desperta. Sonhar. Quando você olha para dentro, você tem um conhecimento de como funciona o seu psique. E quando você se conhece, aí você começa a entender por que certas coisas estão acontecendo na sua vida. O grande Albert Einstein falou assim, né? Que é insanidade você querer resultados novos fazendo coisas antigas. E é o que mais você vê. Pessoas reclamando, entra ano, sai ano, Valéria. Reclamando do governo, reclamando da casa que mora, reclamando que a grama do vizinho é melhor e ele não consegue nada. Aí fica complicado. Né? E ele fala assim, ele não pensa porque não tem inteligência emocional. Puxa vida, o que eu vou fazer para mudar a minha vida? Isso. Se está dando errado, por que eu não mudo alguma coisa? Quando você muda, tudo muda ao seu redor. É o que aconteceu comigo. Quando eu saí daquela mentalidade escassa que eu vivia, menina, eu atraí um monte de coisa na minha vida. Isso inclui também a mesa que você vai sentar, né? Que são as pessoas, né? Que às vezes você tem que dar um tchau para outra mesa para ir para a próxima mesa. Exatamente. Você entrou agora na frequência vibracional. Se você é uma pessoa escassa, reclamão, você vai sentar só nessa mesa. Se você começa a ser grato, mesas poderosas começarão, você será atraída para essas mesas. E daí diante sua frequência aumenta, porque frequência baixa é escassez, pobreza, reclamação. Frequência alta é inteligência emocional 4.0. Pessoas que têm projetos, que falam de coisa, né? Não vai falar dos outros, vai falar dos seus projetos, de coisas, né? Objetiva, né? Vai falar dela, não vai falar dos outros. Eu penso assim, né? Exatamente, né? Mas sobre isso, né? Então, cuidado com quem vocês andam, pessoal. Dá uma analisada aí. Porque às vezes a gente, sem perceber, fala assim, eu não sou igual a essas pessoas. Eu tô aqui do lado, mas eu não sou igual, mas a energia pega, de verdade.
Eu sei que pega. É verdade, Valéria. Quem não conhece aquele dito popular antiguíssimo? Diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és. Fato. Matador esse ditado. Fato. Matador. Fato. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu tô ali, mas eu não sou assim, não sou igual. Mas você tá junto, desculpa. Não é? Você é influenciado pelo meio que você vive. Quando você vê, sem perceber, você tá fazendo a mesma coisa, você tá tomando as mesmas atitudes, né? Falando as mesmas palavras. Tem uma pesquisa que fala que você é a média das 5 pessoas que você vive. Então você vai ser influenciado para o mal ou para o bem. Infelizmente é mais para o mal. E tem uma frase que eu uso muito poderosa que ela fala: o ambiente é a mão invisível que controla todo comportamento humano. O ambiente que você vive é a mão invisível. Você vai ser um produto do sistema que você vive, que é o paradigma. Você vê que tudo está linkado. Tudo está linkado. Você é um produto do sistema. Se você foi criado num lar de desavença, de batalha, de guerra, de medo, você vai crescer uma criança insegura, onde sua vida vai ser um fracasso. Enquanto você não ser consciente que você precisa ressignificar através da inteligência emocional, mudar os paradigmas, você vai ficar na areia movediça, infelizmente, a vida inteira. Isso que você tocou é bem delicado, né? Porque, assim, muitos adultos bem-sucedidos teve uma infância difícil e tal, e aquilo fica no subconsciente, né? Exatamente, não some. Não some. E se não se libertar, fica uma coisa, assim, superficial, que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Você falou tudo. O doutor... E como a pessoa pode melhorar isso? Você que, né? Como inteligência emocional. Como a pessoa consegue melhorar e que você deixa uma mensagem para as pessoas? Antes de responder, deixa eu citar aqui o grande doutor Augusto Cury, que é um psiquiatra brasileiro pouco conhecido, que eu aprendi muito com ele. Ele fala do fenômeno RAM, registro automático de memória. Tudo que aconteceu na sua vida vai para esse registro automático de memória, quer você queira, quer não. E na hora que acontece um gatilho mental, aquilo na velocidade mais que da luz vai como se fosse num ficheiro na sua mente e começa a acessar aqueles arquivos, é onde você trava. Você trava. Baseado naquela experiência do estresse pós-traumático que você passou. Vou dar um exemplo. É profundo que eu vou falar aqui agora. O que é um forte impacto emocional? Um forte impacto emocional, vou dar um exemplo, a pandemia. Chegou e obrigou todo mundo a ficar enclausurado. Foi. É um negócio, Valéria, que nunca mais ninguém esquece. Daqui 200 anos, a gente vai estar ouvindo pessoas falar dessa época. Não, e tem pessoas que ficou com o emocional abalado até hoje. E assim, infelizmente, tem pessoas que não evoluiu, porque aquilo ali foi um momento de reflexão. Opa, eu preciso melhorar como pessoa. Né? Mas infelizmente ainda tem pessoas que não esqueceu. Esqueceu no sentido assim, não evoluiu. Porque aquilo lá para mim foi um aprendizado. Não sei se você me entende. Sim, com certeza. Né? Então, assim, eu penso isso, né? Que, tipo, errar é humano, persistir no erro é burrice, e você aprender com os erros dos outros é sabedoria. Eu penso assim. Boa colocação. Boa colocação. Então, Valéria, concluindo a questão do fenômeno RAM, registro automático de memória. Os fortes impacto emocional vai ficar gravado e o estresse pós-traumático também, que é algo não menos importante, que está ali gravado no subconsciente das pessoas. Esse estresse pós-traumático seria o exemplo pós-pandemia. Como você deu o exemplo da pandemia, que seria um exemplo, né? Isso, o estresse pós-traumático, ele é de menos impacto. Né? O forte impacto emocional é a pandemia. O estresse pós-traumático é um assalto que você passa, é uma batida de automóvel. Ele é menos, mas você nunca vai esquecer.
Eu conheço pessoas que sofreram assalto, sequestro e nunca mais mudou. Teve um bug no psicológico, nunca mais entrou em depressão, entendeu? Então, o estresse pós-traumático é um negócio muito grave, que acontece mais do que o forte impacto emocional. O forte impacto emocional é algo de grande monta. Entendo. Entendeu? Mas os dois causam danos, né? Então, o doutor Augusto Cury, ele é muito feliz no livro Prisioneiros da Mente, foi um dos livros que eu li mais de uma vez. Ele fala, Valéria, que cárceres mentais é pior do que prisão de segurança máxima que existe nos Estados Unidos. Quem já não assistiu o filme Alcatraz? Fuga de Absalom, Guantánamo, prisões que tem na América que ninguém sai de lá. E você vê, o cárcere mental é pior que essas prisões americanas. Porque o que é matador nisso tudo é que esses prisioneiros mentais não sabem que estão presos. E quando você não é consciente, fica difícil. É o que eu falei lá no começo, que o grande Neville Goddard disse, que a maior fraqueza das pessoas, o maior defeito é a fraqueza de atenção e a pobreza de imaginação. E também a humildade, né? De não querer... O que está acontecendo comigo? Aí tudo leva ao paradigma. Tá ruim, mas tá bom. Eu conheço pessoas que vivem numa vida de penúria. Pergunta se ele quer sair. Porque tá doloroso, mas é familiar. Ele tem medo do novo. Ele não se vê bem. Aí entra numa outra vertente da psicologia. O nosso cérebro, ele é projetado desde os primórdios das cavernas a economizar energia. Ele não quer se esforçar. Então, o que ele faz? Ele aprende e coloca na memória e vai tudo no piloto automático. A maior prova é a gente dirigindo e escutando música, falando no celular. Então, é uma arma poderosíssima. O grande Bob Proctor, ele fala assim que os nossos pensamentos, eles são muito mais poderosos do que o raio laser. Penetra tempo e espaço. São energias poderosas nossos pensamentos. E quando ele é usado de forma certa, você consegue tudo o que você quer. Quando usado de forma destrutiva, te leva ao fracasso. E a maioria das pessoas, elas estão regidas por um paradigma, não sabem administrar o seu psique, porque estão inconsciente, e pior que inconsciente, é preso mentalmente nessas prisões de segurança máxima. Só quando você conhece a inteligência emocional, que é a outra pergunta que você fez, né? Como que a pessoa se liberta? Que é a questão, assim, como que a pessoa se liberta? Assim, eu já passei dessa fase em questão, eu estou em constante melhoria, né? Eu quero continuar sempre melhorando, mas assim, eu sinto muito que as pessoas se preocupam muito com a aparência, o que o outro vai pensar. Eu acho que isso é uma das questões que dificulta a libertação. Então, assim, o meu ciclo, o meu network está acostumado a me ver assim, então eu vou continuar assim. Mas eu não estou feliz assim, mas eu vou continuar assim porque o meu network me acostumou a ver assim. Mas eu não quero assim, mas eu vou continuar assim, por causa do meu network, por causa das pessoas. Isso é terrível. Necessidade de aprovação. Pessoas que andam com máscaras. Então, eu acho que isso também que dificulta, né? Que eu falei, como que faz para se libertar? Porque, assim, não está na pessoa, né? É uma forma de se libertar mesmo. O primeiro passo é ser consciente que ela precisa mudar. Ela ficar consciente que isso está causando grande mal a ela e ela está definhando. O grande Bob Proctor, ele fala isso. Tudo no universo ou está crescendo ou está definhando. Tem pessoas que estão definhando, mas como está inconsciente, não vê que está definhando, está morrendo. Toda vez que você não faz o seu propósito, você morre um pouco. A maioria das pessoas, Valéria, não sabe o propósito de vida. O que mais você vê é pessoas insatisfeitas em determinadas funções.
quando deveria estar em outra função, aonde aquela função traria alegria e não só o dinheiro. Pessoas me perguntam assim, Tony, como que eu faço para descobrir meu propósito? É muito simples, mas tão incompreendido. O que você faria de graça, por amor? Esse é o seu propósito. Isso é o que você veio para fazer nessa vida. Infelizmente, Valéria, a maioria das pessoas passarão por essa vida e não descobrirão seu propósito. É suicídio a médio, a curto, a longo prazo. Quem está fazendo o que não gosta, quem está vivendo de máscara. O grande Carl Jung, ele fala das sombras. Aliás, pessoal, eu recomendo a vocês que vocês estudem Carl Jung, esse psiquiatra, psicólogo, digo melhor, do começo do século XX. Um homem muito sábio. Ele foi discípulo de Freud. E essa dupla revolucionou o mundo. Se você estudar o conceito das sombras, você vai entender o que eu estou dizendo aqui nesse podcast, porque é muito mais profundo o que eu estou falando. Estou dando aqui algumas pílulas, mas eu tenho certeza que essa audiência que está ouvindo esse podcast, ela vai poder extrair o melhor, porque nada acontece por acaso. Ou seja, o que você está procurando também está à sua procura e chegou através desse podcast aqui, Um Toque de Valéria. É isso aí. É isso aí, Tony. É isso aí, pessoal. Em constante melhoria, hein? Aqui, que nem eu te falei para vocês, só vem pessoas para somar. Então, já se inscrevam aí no canal Toque de Valéria. No Instagram, podcast Toque de Valéria. Também no Instagram do Tony, que é Madatone com Y, tá bom? Já acompanha ele também. E vamos continuar. Vamos lá. Vários paradigmas. Vamos quebrando. Vamos melhorar. Autoconhecimento, pessoal. É um assunto, Valéria, que eu ficaria aqui 24 horas... Tem algum tema assim que você quer citar, que você quer passar para o público, que você fala assim, Valéria, eu queria, assim, passar para as pessoas? Me diz, assim, uma coisa que você acha muito importante. Deixa eu só concluir que eu ainda não dei o caminho das pedras para a pessoa começar a mudar a mentalidade com a inteligência emocional. Mas você vai passar, que eu te pedi. Sim, eu vou passar agora, que senão esquece, é muito assunto e um assunto vai ligando ao Gente, outro. tá vendo? Eu quero... Como eu ia dizendo, eu ficaria 24 horas nesse podcast falando o que eu aprendi de 2020 para cá. São pérolas valiosas que transformam vidas de pessoas, que te muda da água para o vinho, como mudou a minha vida. Pois é, a pessoa que necessita dar o primeiro passo de mudança de mentalidade, ele vai se fazer a seguinte pergunta: nesse momento, aonde você estiver agora, na sua casa, no seu carro, eu não sei onde você está a hora que você está ouvindo esse podcast, você vai se perguntar, o que eu estou sentindo agora? Porque as pessoas é inconsciente dos seus sentimentos, pois estão num piloto automático dos paradigmas. O que eu estou sentindo agora, nesse momento? A maioria das pessoas, Valéria, sente aflição, angústia, raiva, ingratidão. O que você está sentindo, você está produzindo. Se você está sentindo bem, você está produzindo bem. Se você está sentindo mal, você está produzindo mal. Comece agora, nesse exato momento, a olhar para os seus sentimentos com olhar clínico. Com olhar, se coloque um microscópio, mentalmente falando, e comece a se ver. Esses pensamentos que passam, esses sentimentos que passam junto com o pensamento durante todo o dia. Você imagine, Valéria, um pensamento que passa todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Menina, isso grava de uma forma mais que tatuagem. Esses dias eu gravei um vídeo dirigindo, deu muitas visualizações, e eu comparava as tatuagens, que tá na moda, né? Tatuagens, isso, com a tatuagem mental oriundo de um paradigma. A tatuagem mental de um mau paradigma é pior que a tatuagem física. Você nunca mais tira ela. Olha o link.
Tudo está linkando. Forte impacto emocional, estresse pós-traumático. Fenômeno RAM, registro automático de memória. Nunca mais sai. Mas sabe como que você desvencilha dele? Tornando obsoleto com outro paradigma bom, com a outra coisa boa em cima. Porque tudo que você foca a atenção, Valéria, se expande. O que você deixa de lado vai definhando automaticamente. E se você deixar de lado algo negativo, ele vai definhar. Vai morrer. E vai aflorar algo positivo. Infelizmente, as pessoas ficam curtindo coisas ruins, dia após dia, como eu disse, todo dia, toda semana, todo ano. Imagine isso 20 anos. A pessoa, ele é um robô, ele é uma IA cheia de maus paradigma, aonde essa pessoa, ela segue um ciclo de males sem precedente. Enquanto ela não interromper com o que eu falei, começar a se perceber o que ela está sentindo durante o dia, ela não corta isso. Vai direto. Tem que se olhar, né? Tem que começar a se prestar atenção. Isso é matador, Valéria. Aí, pessoal, palavras profundas, hein? Amanhecer o dia, fique de olho. Qual o seu primeiro pensamento do dia? Que, aliás, um outro spoiler poderoso. Aí, pessoal, o primeiro pensamento do dia, vamos lá. É isso, ó. As pessoas amanhecem o dia, Valéria, me pega o celular e vai stalkear a vida de fulano, ciclano, beltrano. Não. Para com isso. Para com isso. A primeira coisa do dia é você começar a agradecer a Deus. Ou ao universo, ou a quem quer que seja. Comece a agradecer. Isso. E depois preste atenção numa espécie de meditação, nos seus pensamentos, o que você pensa. E comece a não mais se identificar com eles, que até hoje você se identificou com eles. Você acha que os seus pensamentos é você, e não são. O pensamento é uma projeção de você, oriundo de um paradigma. Quando você não se equipara ao seu pensamento, ele vai perder a força. E você vai ver que dia após dia ele vai morrendo e você vai ver que você é muito mais poderoso, porque os seus pensamentos não te definem. Grave essa frase. Você é mais você. É isso aí. Eu concordo também, Tony. Vai definhar, né? Vamos definhar as coisas negativas, pensamentos negativos, pessoas negativas, pessoas que vieram para, né, atrapalhar, que sempre aparece na nossa vida, né? Pessoas para dar uma travada. Aí a gente tem que, meio que dar uma afastada. Aí eu penso assim, né? Com certeza. Quando a gente eleva a frequência, Valéria, automaticamente Deus e o universo te saca, te tira do meio desse povo e coloca nas mesas que está alinhado com a sua frequência vibracional. Posso fazer umas perguntinhas pessoais, assim? Fique à vontade. Você já foi casado? Tem filhos? Sim, eu fui casado por 15 anos. Tenho 3 filhos maravilhosos. Nossa, que máximo! Corajoso, 3 filhos. Eu tenho um só, custei. E quantos anos tem seus filhos? O meu mais velho tem 27 anos. A minha do meio tem 22. E a minha caçulinha fez 18 anos agora no mês de março, que aliás é do meu mês. Você é de peixes também? Eu sou do signo de peixes também. Peixes é a pessoa mais sentimental do mundo, Valéria. Um eterno apaixonado. Olha o link do que eu falei no começo. É dos versos, é da poesia. São gente que... Quem não se der com peixes não se dá com ninguém. A gente sofre um pouquinho, né? Com os nossos sentimentos. Sofre. Sofre, sim. Mas somos muito intensos. Somos reais. Somos reais. E muito transparente. Exatamente. Só que tem pessoas que não vê o lado positivo, né, de ser transparente. Tem pessoas que não vê. É porque tá na sombra. Carl Jung falou da projeção. Eu vou deixar agora, é minha mensagem, não é nem do Tony. Gente, valorizem as pessoas que são transparentes. Pessoas transparentes são pessoas amigas, que não estão falando pelas costas. Estão falando para você. Entendeu? Então, assim, valorize as pessoas que são transparentes. São pessoas que gostam de você, de verdade.
e quer falar algo para você. São críticas construtivas. Tem críticas para destruir e críticas construtivas. Eu penso assim, como a gente está falando aqui de autoconhecimento, né, de reprogramação mental, então, assim, é uma coisa que a gente comentando sobre signo, é uma coisa muito minha, eu sou muito transparente, às vezes, né, isso tem pessoas que veem como negativo, eu vejo como positivo. E olha que coisa, né? Eu não sabia que você era de peixes, olha a nossa frequência como tá alinhada. Eu falei e você respondeu, olha como que as coisas... talvez se você fosse de um outro signo, talvez não teria vindo essa inspiração em mim de falar. É o que eu falei, tá tudo alinhado. Deixa eu dar um exemplo de frequência vibracional, Valéria, é muito poderoso isso. As pessoas, elas não entendem a frequência vibracional, assim como não entendem o paradigma. Mas hoje foi esclarecido à luz da verdade aqui, conforme eu falei aqui, instruído pelos grandes mestres Carl Jung, Bob Proctor e o grande doutor Augusto Cury, que é um brasileiro aqui, respeitadíssimo na área da psiquiatria. Pois bem, essa questão, como eu ia dizendo, é uma questão muito profunda. É uma questão que pega ali, pega na veia. Ela pega na veia nessa questão aí psicológica. É muito poderosa. Então, frequência vibracional. Frequência vibracional. Poderosa. Veja só. Para mim falar com você, para mim ligar no seu celular, para eu entrar na sua frequência, o que eu preciso? Discar o seu número. Sim. Estamos na mesma frequência ali. Se eu não ter o seu número, nunca eu entrei na sua frequência. E você vê, todo mundo faz isso o dia inteiro. Imagina uma pessoa agora, Valéria, no Japão. Se eu e você mandar uma mensagem para ele lá, eu tendo o número dele lá, ele recebe lá. A frequência. É comparado. É comparado. Ó. Energia. Então, o que acontece? A gente não entende como que isso acontece, mas usa o tempo inteiro. A gente não vê, é igual a energia elétrica. Alguém já viu energia elétrica? Nunca se viu. Não. Mas ela é poderosíssima, ela pode te trazer conforto, como pode te eletrocutar, de tão poderosa que é. Mas ninguém nunca viu. Sim. Frequência é a mesma coisa. Você vê, o celular ele trouxe isso muito claro. Você vê, eu não tenho ninguém no Japão que eu tenho número de telefone, então não tenho frequência lá. A partir da hora que eu tenho um conhecido lá, eu consigo falar com ele através da frequência vibracional. Assim é o que aconteceu comigo e você agora. Você vê, a gente está na mesma frequência e eu falei dos signos e você confirmou. Olha que coisa! Sim. A todo tempo acontece, Valéria. Sim, acontece. Mas você está naquela situação que o grande Neville Goddard disse: fraqueza de atenção e pobreza de imaginação. Está acontecendo um monte de coisa aqui agora. Mas a maioria está dormindo. Mas bem-aventurado quem pegar a chave, os códigos que eu falei aqui nesse podcast, vai poder entrar na frequência vibracional e testificar por si só o que eu estou falando aqui é poderosíssimo. Tá vendo, pessoal? Deixa eu só perguntar, a produção, como é que tá aí os minutinhos? 48. Ainda temos uns minutinhos ainda. Eu vou querer o meu presente. Pessoal, vou ganhar um presente. Eu vou descobrir. Você vai me dar o presente? Agora, minha querida, você acaba de ganhar o livro Quarentena da Paixão. Quarentena da Paixão, pessoal. Olha aqui. Cadê a produção? Ganhei o livro do Tony Mada. Quarentena da Paixão. Tony, muito obrigada, viu? Pelo carinho, por participar aqui do podcast Toque de Valéria, tá? Você foi muito bem-vindo. Palavras sábias para somar, tá bom? Se você quiser deixar uma última mensagem, a caneca também maravilhosa. Vamos brindar aqui o nosso, né?
palavras saúde, lindas, muita inteligência emocional para nós. Né? E é isso. Se quiserem deixar a última mensagem aí para os telespectadores, suas redes sociais também. Pois é, Valéria. A minha rede social, como foi dito, né? Instagram, @TonyMadá, com Y. Tô também no YouTube, né? Como Tony Madá Oficial. E também no TikTok, Kawaii, também como Tony Madá Oficial. Além de Facebook, né? Temos também lá no WhatsApp, né? Enfim, estamos aí em todas as mídias aí, atuando aí com essas informações precisas e concretas sobre a inteligência emocional. É isso aí, pessoal. Encerramos. Quer deixar mais uma mensagem? Sim, lembrando, quem comprar o nosso livro Quarentena da Paixão poderá ganhar uma caneca como essa, né? Eu reiterando, tem ele na forma física e tem também na forma e-book. Você pode entrar aí na minha bio e acessar minha página de venda. É um ambiente muito seguro, a qual você vai ver lá que tem a Hotmart, onde toda a transparência da sua compra será feita da melhor maneira possível. É isso aí, pessoal. Ó, o livro do Tony, hein, gente? Maravilhoso. É isso aí, encerramos por aqui mais um programa Toque de Valéria, tá bom? E é isso aí, vai estar disponível 8 horas, tá? Sexta-feira agora estará disponível, tá bom? É isso, gente, vamos ficando por aqui. Tony, muito obrigado por ter vindo aqui. Prazer foi todo meu, querida. Foi maravilhoso, tá bom? E é isso, pessoal, agora eu tô saindo mesmo. Fui! Está conectado ao podcast Toque de Valéria. Aqui você encontra dicas imperdíveis de saúde, viagens, entrevistas exclusivas, tendência de moda e muito mais. Não perca nenhum episódio. Acompanhe e descubra o mundo de novidades e bem-estar. O seu podcast favorito.